O tecido conjuntivo possui função relacionada ao fornecimento de sustentação e também o preenchimento de espaço entre os tecidos e ainda a estruturação do nosso corpo. Sua composição basicamente é por células e matriz extracelular. E dependendo da composição em que eu observo a constituição dessa matriz e também das células ali presentes, eu vou determinar algum tipo de tecido conjuntivo, porque é bastante comum a gente encontrar aqui tecidos especializados, que são tecido conjuntivo. Por isso que os tecidos conjuntivos se dividem em tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que vai promover a união entre os tecidos, mas também o tecido conjuntivo especializado. Esse tecido conjuntivo especializado, a gente vai ter o tecido ósseo, tecido sanguíneo, linfático, adiposo, cartilaginoso. Inclusive, a gente já tem até alguns vídeos aqui no canal e aí você pode até conferir. Enfim, o nosso foco aqui nesse vídeo não vai ser sobre falar sobre todos os tecidos conjuntivos, porque senão vai ser bastante extenso. Então, o nosso foco aqui mesmo vai ser o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a constituição da matriz extracelular do tecido conjuntivo propriamente dito é basicamente água, glicosaminoglicano, proteoglicanos, lipídios, carboidratos e a presença ainda de fibras, que são produzidas pelos fibroblastos e ainda fibrócitos, que são células que possuem a capacidade de produzir as fibras colágenas, fibras elásticas e ainda reticulares. Essas fibras, as fibras elásticas, é formada pela elastina, enquanto a fibra colágena a gente vai ter uma diversidade delas. Além delas, possuímos também as fibras reticulares, que são um pouco mais finas e formam um emaranhado de rede. As células que constituem o nosso tecido conjuntivo, propriamente dito, é basicamente os fibroblastos, que possuem a responsabilidade de produzir fibras. No entanto, aquelas mesmas fibras que eu acabei de mencionar, só que essas fibras elas são produzidas de forma mais intensa, e os fibrócitos, que são produzidos só que de forma menos intensa. Temos também a presença de leucócitos, células de defesa, adipócitos, células de gordura, reserva energética e também de proteção para a gente, entre outras funcionalidades que é atrelada a elas. São os adipócitos que constituem inclusive o nosso tecido adiposo. Possuímos ainda os mastócitos, que estão relacionados à produção de histamina e heparina, a histamina, que é conhecida como sendo um vasodilatador, e a heparina, um anticoagulante. O macrófago, por sua vez, que nada mais é do que uma evolução do monócito, esse que possui a capacidade de desencadear a fagocitose. O macrófago desencadeia a fagocitose. Então, atua também nesse processo de sistema de defesa do nosso corpo. E, claro, possuímos células mesenquimais, que são células indiferenciadas. O tecido conjuntivo, propriamente dito, como eu já mencionei, ele acaba se dividindo em tipos, que são o tecido conjuntivo denso e o tecido conjuntivo frouxo. Só que o tecido conjuntivo denso, ele ainda se divide em duas porções, que são os densos modelados e os densos não modelados. Os densos modelados é devido à disposição das fibras, que são bem organizadas, como por exemplo em tendões e ligamentos, o que faz com que a gente chame ele dessa forma: tecido conjuntivo denso modelado. Já o tecido conjuntivo denso não modelado, como por exemplo a nossa derme, ela vai possuir a desorganização de suas fibras, e por isso a gente vai caracterizar ela como sendo um tecido conjuntivo denso não modelado. Já o tecido conjuntivo frouxo, ele tem poucas fibras, vai basicamente desempenhar a função de preencher espaço entre os tecidos e células, e ele tem como característica envolver músculos e também vasos e nervos. O tecido conjuntivo possui função relacionada ao fornecimento de sustentação e também o preenchimento de espaço